O silêncio daquela madrugada não era o de sempre. Seu Osvaldo acordou antes do galo cantar, não por costume, mas porque um frio lhe subia pelas veias como água de poço no inverno. A cama estava gelada ao seu lado. Dona Maria não estava. E em 30 anos de casamento, ele jamais tinha amanhecido sem ela cochichando orações ao seu lado. Ele se levantou devagar, com a cautela dos homens calejados que sabem diferenciar entre o perigo real e os medos da mente. Maria, ele murmurou com a voz rouca. Só o vento lhe respondeu, soprando pelas frestas da casa de taipa, como se também estivesse procurando por algo. Você já sentiu esse vazio que não se preenche com explicações? Em São Benedito do Sertão, um vilarejo tão pequeno que até as sombras se conheciam, seu Osvaldo era respeitado como um lavrador de palavra e mãos honestas. Sua plantação de milho e feijão não era grande, mas ele a cultivava com o mesmo carinho que herdara do pai e do avô. Sua casa de taipa e telhado de zinco se mantinha mais por teimosia do que por solidez, mas a cada manhã brilhava de tão limpa graças aos cuidados de Maria. Ela varria o quintal antes do amanhecer, acendia o fogão a lenha e preparava café coado na hora, adoçado com rapadura quando dava sorte. Os vizinhos os viam como o casal que Deus havia abençoado com tranquilidade. Sem filhos, mas sempre com a mesa farta para qualquer criança faminta que batesse à sua porta. Sem luxo, mas nunca sem dignidade. Mas naquela madrugada, a ordem se quebrou como um pote de barro no chão. Osvaldo se levantou com o coração batendo forte no peito. Ele checou a cozinha, o fogão frio, as sobras de comida intocadas, a panela de barro sem uso. As sandálias de Maria continuavam ao lado da cama, mas seu xale azul, aquele que ela nunca largava, havia sumido. Ele saiu no quintal, descalço. A terra úmida de orvalho guardava pegadas, mas não as que ele esperava. Eram pegadas estranhas, grandes demais para serem de sua esposa, marcas fundas que levavam ao velho galpão onde guardavam ferramentas. O ar estava pesado, denso, carregado de algo que ele não conseguia entender. Os cães da fazenda, sempre alertas, estavam deitados e em silêncio, como se algo os tivesse acalmado ou assustado. O que você faria se a pessoa que mais ama desaparecesse sem deixar mais rastro do que pegadas estranhas? Osvaldo seguiu as marcas com passos cautelosos. Cada pegada no barro contava uma história que ele não queria ouvir. Alguém havia andado por sua propriedade de madrugada, alguém que conhecia o lugar bem o suficiente para se mover sem acordar os animais. O galpão se erguia à sua frente como uma sombra ameaçadora. Suas paredes de taipa rachadas e sua porta de madeira roída pelo tempo guardavam décadas de ferramentas enferrujadas, sacos vazios e lembranças de colheitas melhores. Mas naquela madrugada, algo diferente vinha lá de dentro. Um cheiro adocicado, quase de remédio, que ele jamais tinha sentido, como de flores silvestres misturadas com as ervas que sua avó usava para curar febres. A mão de Osvaldo tremia ao tocar a maçaneta de ferro. 30 anos de confiança cega em Maria agora se chocavam contra 30 segundos de dúvidas que corroíam sua alma. E se ela tivesse ido embora por vontade própria? E se havia segredos que ele nunca conheceu? O fazendeiro respirou fundo e empurrou a porta. As dobradiças rangeram como ossos velhos, mas o que seus olhos descobriram o deixou paralisado, com a respiração suspensa e o mundo cambaleando sob suas botas. O galpão, que por anos tinha sido apenas um depósito empoeirado, agora brilhava com uma luz suave que parecia vir das próprias paredes. Os sacos estavam arrumados em fileiras perfeitas, como se alguém tivesse reorganizado tudo durante a noite. Mas o que mais o perturbou foi o silêncio total lá dentro. Nem um grilo, nem um rato, nem mesmo o rangido natural da madeira velha. Era como se aquele lugar tivesse sido isolado do mundo, protegido por uma bolha invisível. No centro do galpão, sobre um tapete de palha estendido com cuidado, estava o xale azul de Maria. Mas não estava amassado ou jogado no chão. Estava dobrado com uma precisão que só as mãos de sua esposa conheciam, colocado ao lado de um vaso de barro que ele jamais tinha visto. O vaso exalava aquele aroma doce que ele sentira do lado de fora,
um cheiro que o acalmava e o inquietava ao mesmo tempo. Dentro, um líquido transparente se movia suavemente, como se tivesse vida própria. Osvaldo se aproximou com passos lentos, sentindo que a cada passo se afastava mais do mundo que conhecia e mergulhava em um mistério que sua mente de camponês lutava para entender. Ao lado do tapete de palha, escrito na poeira com um dedo delicado, ele leu uma mensagem que fez suas pernas tremerem. A terra tem memória, Osvaldo, e às vezes, quem mais amamos precisa partir para que vejamos o que sempre esteve aqui. O coração do lavrador parou de bater por um segundo eterno. Maria tinha estado ali, mas para onde tinha ido? E o que significava aquele líquido misterioso que parecia chamá-lo com uma força inexplicável? Nesse instante, Osvaldo entendeu que sua vida tranquila havia acabado para sempre, e que o que estava prestes a descobrir mudaria não só seu destino, mas o de todo o vilarejo de São Benedito do Sertão. Mas o que ele ainda não sabia era que sua esposa não tinha desaparecido. Ela tinha sido escolhida. E o que ele encontraria a seguir o forçaria a tomar a decisão mais difícil de sua vida. Osvaldo ficou imóvel diante daquele vaso que parecia conter luz líquida, aspirando o aroma doce que agora lhe parecia familiar, como se o tivesse sentido em sonhos. Suas mãos calejadas por décadas de trabalho se estenderam na direção do recipiente, mas algo invisível as conteve. Uma voz em seu interior gritava que tocá-lo mudaria tudo, que ele cruzaria uma linha da qual não haveria volta. Você já sentiu que seu destino te espera em algo tão simples como um vaso de barro? De repente, o silêncio do galpão se quebrou. Passos apressados se aproximavam pelo caminho de terra. Osvaldo reconheceu imediatamente os passos de seu compadre Zé do Boné, o único homem no vilarejo que acordava tão cedo quanto ele. Osvaldo, Osvaldo. A voz chegava carregada de urgência e preocupação. Onde você está, meu irmão? O lavrador não soube por quê, mas seu instinto lhe mandou cobrir o vaso com o xale de Maria. Algo dentro dele sabia que aquela descoberta não deveria ser vista por outros olhos, pelo menos não ainda. Ele saiu do galpão com passos aparentemente calmos, mas o coração martelava em seu peito, como se tivesse corrido léguas. Zé do Boné apareceu ofegante, com o chapéu torto e a camisa encharcada de suor. Compadre, eu venho lá da vila. Começou Zé, mas as palavras engasgaram em sua garganta. Ontem à noite aconteceram coisas esquisitas, muito esquisitas. Os olhos de Osvaldo se endureceram. Que tipo de coisas esquisitas? Zé do Boné olhou para todos os lados antes de responder, como se temesse que alguém mais os ouvisse naquela solidão do amanhecer. A viúva Remedinha diz que viu luzes estranhas se movendo pelo morro, luzes que pareciam dançar. E seu Florencio jura que ouviu cantos que não eram deste mundo, vozes de mulher que vinham da montanha. Um calafrio percorreu a espinha de Osvaldo. Maria tinha o costume de cantar enquanto trabalhava, canções antigas que havia aprendido com a avó, melodias que pareciam feitiços. E não é só isso, né? Perguntou Osvaldo, percebendo a inquietação no rosto do amigo. Zé do Boné balançou a cabeça, nervoso. Mais 3 famílias disseram que suas mulheres também sumiram durante a noite. A Cândida, a Solange, a Prudência, todas sumiram sem deixar rastro. O mundo de Osvaldo balançou. Não era só Maria. Outras esposas da vila tinham desaparecido na mesma noite, como se uma força invisível as tivesse chamado todas ao mesmo tempo. Como é possível que 4 mulheres sumam sem que ninguém veja nada? Ele murmurou mais para si mesmo do que para Zé do Boné. Seu compadre se aproximou e pôs a mão em seu ombro. É por isso que eu vim, meu irmão. O padre Anselmo está organizando uma busca. Ele diz que pode ser obra do capeta, que a gente precisa revistar cada caverna, cada barranco. Mas Osvaldo não estava mais ouvindo completamente. Sua mente tinha voltado para o galpão, para aquele vaso misterioso, para a mensagem escrita na poeira. A terra tem memória. O que Maria sabia que ele ignorava? Você vem com a gente? Insistiu Zé do Boné. Quanto mais gente, mais rápido a gente as encontra. Osvaldo assentiu devagar, mas no seu íntimo sabia que a resposta não estava nas montanhas nem nas cavernas. Estava naquele galpão, naquele vaso que parecia guardar segredos mais antigos que o próprio vilarejo. Depois do meio-dia eu vou. Ele mentiu com uma facilidade que o surpreendeu.
Preciso ver umas coisas aqui primeiro. Zé do Boné o olhou desconfiado, mas assentiu. Não demora, compadre. Isso não cheira bem, e quanto mais o tempo passa, pior pode ficar. Quando o amigo se afastou pelo caminho de terra, Osvaldo ficou parado até que a figura dele desaparecesse atrás dos cactos. Então, correu de volta para o galpão com um desespero que jamais tinha sentido. Ao entrar de novo, a luz suave ainda vinha das paredes e o aroma doce tinha se intensificado, como se o vaso tivesse ganhado mais vida em sua ausência. Ele se ajoelhou ao lado do tapete de palha e tirou cuidadosamente o xale azul. O líquido transparente agora se movia com mais energia, formando redemoinhos que pareciam hipnóticos. E no fundo do vaso, algo brilhava como uma estrela enterrada. Com as mãos trêmulas, Osvaldo mergulhou os dedos no líquido. Não estava frio nem quente, mas morno como pele humana. E quando ele tocou, imagens começaram a fluir em sua mente como água de rio. Ele viu Maria caminhando descalça por trilhas que não existiam, guiada por mulheres vestidas de branco que pareciam feitas de luz. Ele a viu chegar a uma caverna imensa, onde outras esposas da vila esperavam em silêncio, todas com a mesma expressão de paz e propósito. Mas as visões não pararam por aí. Ele viu algo mais profundo, mais antigo. Viu a história oculta de seu vilarejo, segredos enterrados sob séculos de esquecimento. São Benedito do Sertão nem sempre tinha sido um vilarejo cristão. Antes, havia sido um lugar sagrado onde as mulheres mais sábias guardavam conhecimentos que o tempo tinha tentado apagar. Conhecimentos sobre plantas que curavam o incurável, sobre rituais que se conectavam com forças que a igreja havia declarado proibidas. E agora, por alguma razão que ele ainda não entendia por completo, essas mulheres tinham voltado. Não fisicamente, mas em espírito, chamando as que consideravam dignas de continuar a tradição. Osvaldo tirou a mão do líquido com o coração disparado. As visões sumiram, mas a certeza ficou. Maria não tinha sido sequestrada nem fugido. Ela tinha sido escolhida. Um barulho de passos o sobressaltou. Vozes masculinas se aproximavam do galpão. Vozes que ele reconheceu imediatamente. Era o padre Anselmo, acompanhado de vários homens da vila, todos com facões e cordas, prontos para a busca. "Osvaldo, você está aí dentro!" gritou o padre com autoridade. O camponês cobriu rapidamente o vaso e saiu do galpão, fechando a porta atrás de si com cuidado. "Padre Anselmo, eu estava esperando vocês na vila." O sacerdote o olhou desconfiado. "Zé do Boné diz que você não quis nos acompanhar. Por que um marido não procuraria desesperadamente pela sua mulher desaparecida?" "Porque eu já sei onde ela está", pensou Osvaldo, mas não podia dizer. Não ainda. Não até entender completamente o que estava acontecendo. "Eu estava preparando mantimentos." Ele mentiu de novo, sentindo como cada palavra falsa o afastava mais do homem honesto que ele sempre havia sido. O padre Anselmo apertou os olhos. "Tem algo que você não está me contando, Osvaldo. E em tempos como esses, segredos podem ser perigosos." Nesse momento, o lavrador entendeu que havia cruzado uma linha invisível. Já não era apenas o marido preocupado procurando pela sua mulher. Agora, era o guardião de um segredo que podia mudar toda a vila, ou destruí-la. E enquanto os homens se afastavam em direção às montanhas para procurar em vão, ele sabia que a verdadeira busca estava apenas começando. Mas o que Osvaldo ainda não sabia era que outros olhos também tinham notado as luzes estranhas da noite anterior. Olhos que pertenciam a homens que não vinham rezar, mas sim tomar o que não lhes pertencia. A tempestade que se aproximava seria muito maior do que ele imaginava. A noite caiu sobre São Benedito do Sertão como um manto escuro carregado de presságios. Osvaldo não tinha conseguido comer nada o dia inteiro, com o estômago fechado pela angústia e a mente obcecada com as visões que havia recebido ao tocar aquele líquido misterioso. Os homens da vila tinham voltado da busca de mãos vazias e com os rostos abatidos. Nenhum rastro das mulheres desaparecidas, nenhuma pegada, nenhum pedaço de tecido, nem mesmo o eco de suas vozes. Como se a terra as tivesse engolido. Mas Osvaldo sabia a verdade, e essa verdade queimava em seu peito como brasa viva.
À meia-noite, quando a vila dormia inquieta, ele saiu descalço de sua casa com o coração martelando contra as costelas. A lua cheia iluminava o caminho para o galpão com uma clareza fantasmagórica que arrepiava cada pelo de seu corpo. Ao se aproximar, ele viu algo que o fez parar na hora. A porta do galpão estava entreaberta, e pela fresta saía uma luz dourada que pulsava como um coração vivo. Havia mais alguém lá dentro. Com passos de gato, ele se aproximou e encostou o ouvido na madeira rachada. Vozes sussurrando vinham do interior. Vozes femininas que cantavam em um idioma que ele não reconhecia, mas que sua alma entendia. Ele empurrou a porta com o máximo de cuidado. O que seus olhos viram o deixou sem fôlego. Maria estava lá, mas não como a esposa que ele conhecia. Ela irradiava uma luz suave que parecia vir da sua pele. Usava uma túnica branca que flutuava sem vento. E seus olhos brilhavam com uma sabedoria ancestral que ele nunca tinha visto. Ao lado dela, estavam as outras mulheres desaparecidas. Cândida, Solange, Prudência. Todas transformadas, todas luminosas, todas cantando ao redor do vaso que agora soltava raios dourados em direção ao teto. Osvaldo. A voz de Maria ecoou dentro de sua cabeça sem que seus lábios se movessem. Eu sabia que você viria. O que está acontecendo aqui? O lavrador gaguejou com as pernas trêmulas. Maria se aproximou flutuando. Seus pés não tocavam o chão de terra. Seu rosto mantinha a doçura de sempre. Mas agora havia algo a mais. Algo poderoso e terrível ao mesmo tempo. A terra despertou meu marido. Depois de séculos de silêncio, ela voltou a chamar suas filhas. E nós respondemos. Por que você não me disse nada? As palavras saíram como um lamento. Porque você precisava escolher por si mesmo. Sem medo, sem pressão, com o coração limpo, respondeu Maria, estendendo uma mão que brilhava como uma estrela. De repente, o som de motores roncando cortou a noite como uma navalha. Luzes de caminhonetes varreram o quintal, iluminando o galpão com faróis que cegaram Osvaldo. Estão ali, no galpão! Gritou uma voz ríspida que não pertencia à vila. Homens armados desceram dos veículos, liderados por um sujeito alto de terno preto e olhar predador. Eles não eram do governo nem da igreja, eram algo pior, caçadores do sobrenatural. O líder apontou uma arma estranha para dentro do galpão. Sabíamos que isso ia acontecer. As anomalias eletromagnéticas nos trouxeram até aqui. Osvaldo se colocou na frente da entrada, estendendo os braços em cruz. Vocês não vão tocar na minha mulher. Ele rugiu com uma força que não sabia que tinha. O homem de terno sorriu com desprezo. Sua esposa não é mais humana, camponês. É um fenômeno que precisa ser estudado, controlado ou eliminado. Nesse instante, as mulheres elevaram seu canto. A luz dourada se intensificou até se tornar cegadora, e a terra sob os pés de todos começou a vibrar como se estivesse despertando de um sono milenar. Os homens armados recuaram, com os olhos lacrimejando pela intensidade da luz. Suas armas ficaram pesadas, inúteis, como se a energia do lugar as tivesse neutralizado. "Atirem! Atirem agora!" gritou o líder, mas seus homens não conseguiam se mover. Uma força invisível os mantinha paralisados. Maria se elevou no ar, com os braços estendidos e os cabelos flutuando, como se estivesse submersa em água dourada. Sua voz ecoou com o poder de séculos. Esta terra é sagrada, e nós somos suas guardiãs. O chão se rachou sob os pés dos invasores. Das rachaduras brotaram raízes luminosas que se enrolaram em suas pernas, mantendo-os imóveis, mas sem feri-los. Osvaldo observava a cena com terror e fascínio. Sua esposa, a mulher que tinha varrido a casa todas as manhãs por 30 anos, agora controlava forças que desafiavam toda a compreensão. "Você sabia disso?" Ele perguntou a Maria com a voz embargada. Ela desceu suavemente até ficar à sua frente, segurando seu rosto com as mãos que irradiavam calor. "Eu sempre soube, Osvaldo, mas esperei a vida inteira para a terra me chamar. E agora, o que vai acontecer comigo? Com você? Com a gente?" Os olhos de Maria se encheram de lágrimas luminosas.
Agora você precisa decidir. Você pode ficar sendo o homem que era, me lembrando como um sonho bonito, ou pode vir comigo para proteger o que sempre existiu aqui. Osvaldo olhou para os homens armados, paralisados pelo poder ancestral. Depois, olhou para sua esposa, transformada em algo divino e terrível. Se eu escolher ficar com você, eu ainda vou ser eu. Maria sorriu com a ternura de sempre. Você será quem realmente estava destinado a ser. Nesse momento, Osvaldo entendeu que toda a sua vida havia sido uma preparação para este instante. Os anos de trabalho silencioso na terra, a bondade sem recompensa, o amor sem condições, tudo o tinha levado até ali. Ele estendeu a mão para sua esposa, sem medo, sem dúvidas. Ao tocá-la, uma explosão de luz dourada envolveu todo o galpão. Os homens armados desapareceram, transportados para longe do lugar sagrado. As caminhonetes sumiram como fumaça. E quando a luz desapareceu, Osvaldo já não era o mesmo lavrador de sempre. Agora ele também brilhava com luz própria, unido para sempre à mulher que amava e aos segredos milenares que a terra havia guardado. O galpão tinha se transformado em um templo, e eles em seus guardiões eternos. Mas lá fora, na vila, ninguém se lembraria do que tinha acontecido. Só restaria a lenda dos casais que desapareceram em uma noite de lua cheia. E a certeza de que algumas terras nunca podem ser possuídas pelos homens, porque já têm donos desde o início dos tempos. Os primeiros raios do amanhecer entravam pelas frestas do galpão transformado, mas já não era a luz comum do sol. Era uma luminosidade dourada que parecia nascer da própria terra, abençoando o lugar onde o impossível havia se tornado realidade. Osvaldo acordou com uma sensação estranha, como se tivesse dormido por séculos e acabado de renascer. Seu corpo parecia diferente, mais leve, mas ao mesmo tempo mais conectado com cada pedra, cada raiz, cada grão de poeira do terreno que agora ele protegia. Maria estava ao seu lado, já não irradiando aquela luz cegadora da noite anterior, mas mantendo um brilho suave que a fazia parecer esculpida em lua cheia. Seus olhos mantinham aquela sabedoria ancestral, mas agora também brilhavam com o amor de sempre. Como é ser guardiões do eterno? Ela perguntou com um sorriso que misturava a ternura do casamento com a cumplicidade dos eleitos. Osvaldo se levantou devagar, sentindo como seus sentidos agora abrangiam muito mais do que antes. Ele podia ouvir o pulsar da terra, o sussurro das raízes, o canto silencioso de cada semente que esperava germinar. Parece que eu sempre soube que isso ia acontecer, ele respondeu, maravilhado. Como se toda a minha vida tivesse sido uma preparação para este momento. As outras mulheres, Cândida, Solange, Prudência, tinham voltado para seus maridos durante a madrugada, mas não como as esposas que eram antes, e sim como companheiras transformadas que haviam oferecido a eles a mesma escolha que Maria deu a Osvaldo. Alguns tinham aceitado, outros, aterrorizados, tinham fugido da vila para nunca mais voltar. Maria pegou a mão do marido e o guiou para fora do galpão. A paisagem tinha mudado sutilmente. As cores estavam mais vivas, o ar mais puro, e em lugares onde antes só havia terra seca, agora brotavam flores silvestres que pareciam joias espalhadas por uma mão divina. E a vila? O que vai ser das pessoas que ficaram? Perguntou Osvaldo, preocupado com os vizinhos que ele conhecia a vida inteira. Maria apontou para São Benedito do Sertão, que parecia diferente da sua nova perspectiva. As casas pareciam mais sólidas, os campos mais verdes, e uma paz profunda envolvia cada rua como um abraço invisível. Os que ficaram receberão bênçãos, ela explicou com voz serena. Suas colheitas nunca falharão, seus doentes se curarão mais rápido, suas crianças crescerão mais sábias, mas eles nunca saberão por quê. É como se fôssemos anjos da guarda secretos, murmurou Osvaldo, começando a entender a dimensão de sua nova responsabilidade. Exatamente. A verdadeira proteção não busca reconhecimento, mas sim eficácia, assentiu Maria. Nos dias seguintes, Osvaldo aprendeu a usar suas novas habilidades. Podia curar plantas doentes com um simples toque, fazer a chuva chegar quando a terra precisava e afastar qualquer ameaça que se aproximasse da vila sem que ninguém percebesse. Os moradores de São Benedito do Sertão
começaram a comentar entre si que algo havia mudado. As colheitas eram mais fartas, as crianças adoeciam menos e uma tranquilidade inexplicável tinha se instalado no lugar. Seu Zé do Boné, o compadre de Osvaldo, foi um dos poucos que manteve a curiosidade. Uma tarde ele subiu até onde ficava a antiga casa do lavrador, mas a encontrou vazia, como se nunca tivesse sido habitada. No entanto, no galpão, ele descobriu algo estranho. Um vaso de barro cheio de água cristalina que nunca secava, e gravada na parede, uma mensagem que o arrepiou. O amor verdadeiro transcende a morte e se transforma em vida eterna. Zé do Boné nunca contou a ninguém o que viu, mas toda vez que a vila enfrentava dificuldades, secas, pragas, doenças, ele subia discretamente até o galpão, pegava um pouco daquela água milagrosa e a distribuía sem dizer de onde vinha. Os anos se passaram, e a lenda de Osvaldo e Maria foi se entrelaçando na memória da vila. Os avós contavam aos netos a história do lavrador que encontrou a esposa transformada em guardiã da terra. Alguns a consideravam apenas um conto para assustar ou divertir. Outros, os mais sábios, sabiam que certas verdades só podem ser passadas adiante através de histórias que parecem fantasiosas. Numa noite de lua cheia, anos depois, um jovem casal de recém-casados caminhava pelas trilhas perto da antiga propriedade de Osvaldo. Os dois tinham crescido ouvindo a lenda, mas nenhum deles realmente acreditava nela. De repente, eles viram duas figuras luminosas andando de mãos dadas entre as plantações. O homem era alto e forte, com a postura digna de um lavrador que encontrou seu propósito. A mulher irradiava uma beleza serena que transcendia o físico. Os jovens se esconderam atrás de um cacto, observando com o coração acelerado enquanto as figuras se aproximavam. Quando chegaram perto, eles conseguiram ouvir as vozes. "Você acha que a gente fez a coisa certa escolhendo esse caminho?" perguntava a figura feminina. O homem respondeu com uma certeza que ecoou no ar da noite. "O amor que se entrega sem condições nunca pode errar, Maria. E proteger o que a gente ama é a única forma verdadeira de honrar isso." As figuras se dissiparam lentamente, mas a mensagem delas ficou gravada nos corações dos jovens que testemunharam. Quando voltaram para a vila, não contaram o que tinham visto. Mas a partir daquela noite, ambos passaram a tratar o casamento com uma reverência diferente, como se tivessem entendido que o amor verdadeiro é uma força sagrada capaz de transformar não só quem o vive, mas também tudo o que está ao redor. O galpão continuou sendo um lugar de milagres silenciosos. O vaso nunca secou, as flores continuaram brotando em terra aparentemente estéril, e a vila prosperou de maneiras que nenhum economista conseguiria explicar. E nas noites mais claras, quando a lua se refletia na água cristalina do vaso milagroso, alguns juravam ouvir um canto suave que vinha de todos os lugares e de lugar nenhum. Um canto que falava de amor eterno, de sacrifício compartilhado e da verdade mais profunda de todas. Que algumas histórias de amor não terminam com a morte, mas sim começam ali. Que a terra sempre recompensa quem a ama de forma desinteressada. E que em algum lugar, neste exato momento, existem casais dispostos a transformar seu amor em algo maior do que eles mesmos. Talvez você também tenha um galpão esquecido na sua vida, esperando que você tenha a coragem de abri-lo. Se esta história tocou seu coração, é porque você reconheceu algo verdadeiro nela. E talvez, só talvez, você também esteja destinado a proteger algo mais precioso que a sua própria vida. O amor que transcende se transforma em lenda, mas as lendas, quando são verdadeiras, nunca morrem. Você está pronto para escrever a sua? 20 anos depois daquela noite que mudou São Benedito do sertão para sempre, um pesquisador de fenômenos paranormais chegou à vila seguindo rumores sobre milagres inexplicáveis e desaparecimentos misteriosos. O Dr. Arthur Nogueira tinha estudado casos semelhantes pelo Brasil, mas nunca havia encontrado evidências tão consistentes de atividade sobrenatural. Os depoimentos eram muito coerentes, os benefícios muito reais, as coincidências muito impossíveis. Sua primeira parada foi na vendinha da vila, onde os velhos se reuniam toda tarde para contar histórias e beber cachaça. Ali ele ouviu pela primeira vez o nome de Osvaldo e Maria,
sempre pronunciado com uma mistura de respeito, saudade e temor reverente. Seu Zé do Boné, já idoso, mas com a mente clara como água de nascente, foi quem lhe deu mais detalhes. Mas ele o fez com uma condição: que prometesse nunca revelar a localização exata do lugar. Tem coisas que o mundo não está pronto para entender, doutor, ele disse com olhos que guardavam décadas de segredos. E tem outras que só funcionam quando continuam escondidas. O pesquisador aceitou, intrigado com a sabedoria do campo, que parecia entender algo que seus livros da universidade nunca tinham lhe ensinado. Naquela mesma noite, Zé do Boné o guiou por trilhas quase invisíveis, até chegarem ao que um dia foi a propriedade de Osvaldo. O lugar estava completamente transformado. Onde antes havia uma humilde casa de taipa, agora crescia um jardim silvestre de beleza sobrenatural. O galpão continuava de pé, mas havia algo de majestoso em sua estrutura desgastada, como se o tempo o tivesse transformado em um templo natural. "Posso entrar?" perguntou o doutor, sentindo uma estranha reverência. Zé do Boné balançou a cabeça. "Ninguém pode entrar sem ser convidado, e eles só convidam quem está pronto para mudar para sempre." Como se tivessem ouvido suas palavras, a porta do galpão se abriu devagar, rangendo com um som que parecia música ancestral. Uma luz dourada e suave veio de dentro, acompanhada de um aroma que o doutor nunca tinha sentido. Uma mistura de terra molhada, flores de jasmim e algo indefinível que o fez lembrar da sua avó quando era criança. Arthur se aproximou com passos cautelosos, o coração batendo forte de um jeito diferente. Ao passar pela porta, ele se viu cara a cara com o vaso do qual tanto tinha ouvido falar. Mas ele não estava sozinho. Duas figuras etéreas se materializaram devagar à sua frente. Um homem com o jeito de lavrador e olhos que irradiavam sabedoria milenar, e uma mulher de beleza serena que parecia carregar em seu sorriso todos os segredos do universo. "Doutor Nogueira", disse a mulher com uma voz que parecia uma cachoeira distante. "Sabíamos que um dia alguém como o senhor viria." "Vocês são..." gaguejou o pesquisador. "Somos o que fomos, o que somos e o que seremos", respondeu o homem com um sorriso que transcendia o tempo. "Somos Osvaldo e Maria, mas também somos algo maior." Maria se aproximou e tocou gentilmente o ombro do doutor. A mão dela era real, quente, completamente humana. "O senhor veio procurando explicações para o inexplicável, mas a verdade é mais simples do que imagina", ela disse com ternura maternal. Nesse momento, Arthur entendeu que não estava diante de fantasmas ou espíritos, mas de algo muito mais profundo. A manifestação do amor que transcende as limitações físicas. "Como isso é possível?", ele murmurou, mais para si mesmo do que para eles. Osvaldo estendeu a mão para o vaso, que começou a brilhar com mais intensidade. Quando duas pessoas se amam o suficiente para transformar esse amor em serviço aos outros, quando escolhem proteger em vez de possuir, quando decidem ser guardiões em vez de donos, então elas transcendem a morte. "Mas isso não é só sobre a gente", acrescentou Maria. "É sobre todos vocês. Cada ato de amor desinteressado, cada sacrifício silencioso, cada momento em que alguém escolhe dar em vez de tomar, tudo isso alimenta a força que mantém o equilíbrio do mundo." O doutor sentiu lágrimas escorrendo pelo seu rosto sem saber por quê. Em seu peito, uma compreensão se expandia, indo além das palavras. "Todos podem ser guardiões", continuou Osvaldo. "Não precisam desaparecer ou se transformar como nós. Só precisam escolher o amor em vez do medo, a generosidade em vez da ganância, a proteção em vez da exploração." Maria apontou para a vila que se estendia ao longe, onde as luzes das casas piscavam como estrelas na terra. "Olhe como São Benedito floresce. Esse é o verdadeiro milagre. Não a nossa transformação, mas a transformação de todos aqueles que escolheram ficar e cuidar do que amavam." "Por que vocês estão me mostrando isso?", perguntou Arthur com a voz embargada. "Porque o Senhor buscou a verdade com o coração honesto. E porque o mundo precisa de testemunhas que não busquem fama ou dinheiro, mas sim o entendimento", respondeu Osvaldo. As figuras começaram a se dissipar lentamente, mas as vozes deles permaneceram claras como cristal. "Conte a nossa história, doutor, mas não como um caso de estudo.
e sim como um convite. Um convite para que outros descubram o poder transformador do amor verdadeiro. E lembre-se, acrescentou Maria com seu último sorriso visível, em algum lugar do mundo, neste exato momento, existem casais, famílias, comunidades inteiras que estão tomando a mesma decisão que a gente tomou. A luz desapareceu por completo, mas o aroma permaneceu, e também a certeza de que algo fundamental tinha mudado no coração do pesquisador. Quando ele saiu do galpão, Zé do Boné o esperava com uma expressão que misturava curiosidade e compreensão. Agora o senhor também é um guardião, disse o velho. Não como eles, mas do seu jeito, com as suas palavras, com o seu testemunho, com a sua escolha de espalhar a esperança em vez do medo. O Dr. Arthur Nogueira voltou para a cidade, mas nunca publicou um estudo acadêmico sobre São Benedito do Sertão. Em vez disso, começou a escrever histórias. Histórias sobre o poder do amor de transformar realidades, sobre a importância de proteger em vez de explorar, sobre a verdade de que todos nós temos a capacidade de ser guardiões de algo maior do que nós mesmos. E cada história terminava com a mesma pergunta que agora eu faço a você. O que você está disposto a proteger? Que amor na sua vida precisa se transformar em ação? Que galpão esquecido está esperando que você tenha a coragem de abrir? Talvez a sua história de amor verdadeiro também esteja esperando para ser escrita. Se esta história tocou algo profundo em seu coração, se você reconheceu em Osvaldo e Maria uma verdade que vai além da ficção, então não a deixe morrer aqui. Compartilhe, porque as histórias que falam sobre o amor verdadeiro têm o poder de despertar esse mesmo amor em outros corações. Dê um like se você acha que o mundo precisa de mais guardiões como eles. Inscreva-se para continuar descobrindo histórias que vão te lembrar que o impossível só é impossível até que alguém decide torná-lo realidade. E nos comentários conte para a gente o que você estaria disposto a proteger com amor incondicional. Porque talvez, só talvez, a sua resposta seja o início da sua própria transformação. A Terra sempre recompensa quem a ama de forma desinteressada. Você está pronto para provar isso?